Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aulinha de ciência, certo? Aula essa hoje que nós vamos trabalhar, né? O nosso solo. Então, para vocês acompanharem a, a aula, né? Peguem o livro e abram aí na página 180, né, pessoal? Eu pedi para vocês fazerem o exercício aí na última aula, né? Justamente para vocês já irem se familiarizando com o assunto, né? Assunto esse que nós vamos ver hoje, tá, pessoal? Então, eu já passei para vocês justamente para vocês verem e irem dando uma olhada aí no assunto e irem se familiarizando também, né? Entendendo como é que funciona, do que se trata, né? Muita gente tem dúvida realmente do que se trata o solo, né? Então já passei para vocês justamente para a gente ter uma noção mais ou menos de como nós fazemos isso, né? Pessoal, próxima semana nós começamos os nossos trabalhos parciais. Então, ciências vai ficar para a gente fazer na quinta-feira da próxima semana, certo? Eu estou olhando o calendário aqui. Os trabalhos parciais começam sexta agora e vão até a quinta-feira da outra semana, porque a sexta-feira da outra semana é feriado, dia 19, certo? Então é feriado. E nossas provinhas, elas vão ficar para daqui a um mês praticamente ainda. Então nós temos muitas coisas para estudar, né? Temos esse trabalho parcial para ser colocado em dias e caso a gente acabe o módulo 1, né? Antes da gente iniciar, antes da gente finalizar o bimestre, a gente vai tentar resolver todas as pendências que ainda tem no livro, né? Para quem não tem o livro ainda. E vamos tentar também tirar as dúvidas que ficar, né? Que eu identificar aí com vocês quando fizerem as provas e os trabalhos, tá bom? Então isso não é problema, né? Nós não estamos apertados, nós temos todo o tempo do mundo aí para fazer essas aulas, ok? Então hoje nós vamos falar do solo, né, pessoal? Quando se fala dessa palavra solo, vocês lembrem da terra, né, que nós pisamos, da terra que nós construímos a nossa casa, da terra que nós utilizamos para plantar, principalmente para produzir o nosso alimento, né, pessoal? A terra é muito importante na produção de alimentos, né? Se nós não temos uma terra, um solo fértil, nós não temos alimentos em grande demanda para manter toda a população alimentada, certo? Então, o solo tem essa sua grande importância, né? Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, né? Tipo uma historinha, né? O rapaz aqui com o nome de Cláudio, se eu não me engano, ele diz o seguinte, ó, não tenho como plantar esta muda neste apartamento. E a moça diz, Cláudio, por que você não coleta um pouco de solo do jardim da casa de sua mãe? Assim você pode plantar o vegetal em um vaso. Então Cláudio foi lá na casa da mãe dele e coletou a terra, o solo, a areia, né? E colocou dentro do vaso e aí depois colocou a plantinha, né? Então a primeira pergunta, por que Cláudio precisou coletar o solo? Porque no apartamento, pessoal, o solo do apartamento é apenas aquele do térreo, né? E ali geralmente não tem como você mudar plantas, e geralmente é estacionamento, é a entrada do prédio. Lá onde Cláudio mora, lá em cima, né? Não tem solo, não tem terra, né? Então ele não tinha como plantar essa árvore lá em cima. Ele teria que plantar ela num jarrinho, né? E dentro desse jarrinho teria que ter o solo. Segunda perguntinha é qual a importância do solo para as plantas? Pessoal, o solo é importante para as plantas porque é do solo que elas retiram sais minerais, água, para o quê? Seu crescimento, para a sua alimentação principalmente, né? Então é muito importante o solo para as plantas, né? As plantas de modo em geral, né, pessoal? Quando nós falamos de planta, nós não falamos apenas dessas árvores, não. Nós falamos das plantas que nós também se alimentamos, né?
Vocês sabem que a gente se alimenta de muita planta, né? E de vegetais, né? E aí essas plantas precisam também do solo fértil para se reproduzir. Você acha que o solo também é importante para os animais? Com certeza, né, pessoal? Por quê? Para que a gente utiliza principalmente o solo? Tanto para produzir nossos alimentos, como para nossa moradia, né? Então, para os animais, principalmente, é o seu lar, é a sua moradia, é onde eles podem se reproduzir, né? O solo, tá bom? O solo é popularmente chamado de chão ou terra. Ele é um componente não vivo do ambiente e importante para os seres vivos. Não vivo, certo? Ele é um componente não vivo do ambiente e importante para os seres vivos. A seguir, vamos conhecer algumas importâncias do solo para os seres vivos. Algumas plantas, né, pessoal, fixam suas raízes no solo e absorvem substâncias que precisam para crescer, se desenvolver e se manter vivas. Como eu falei, deixa eu tentar aumentar aqui. O que a planta faz, Ela tem as suas raízes que daqui do solo, né, ela consegue retirar suas substâncias, né, para sua sobrevivência. Muitos animais, como o ser humano e o cachorro, utilizam o solo para o movimento de um local para o outro, né? Ou para construir sua moradia, como eu falei, retirar do seu alimento, né? Alguns animais, como a coruja buraqueira, fazem buracos no solo e utilizam como abrigo. Observem a coruja buraqueira dentro do solo, utilizando como abrigo. Quais são os outros tipos de abrigo, pessoal, que a gente conhece no solo? Nós temos o buraco do tatu, né, conhecido muito aqui na nossa região, certo? Temos os formigueiros, né? Vocês lembram dos formigueiros? Os formigueiros são muito interessantes. E no próximo também nós vamos ver as minhocas também que vivem, dentro do solo em locais úmidos, né? E ela consegue se locomover debaixo do solo, né? Então lembrem, solo é nosso chão, a terra, tá? É isso que nós temos que perceber, né, quanto ao solo. E a respeito do solo, pessoal, existem vários tipos de solo, né? Aqui nós temos a terra, tem a areia, tem o barro vermelho, né? Aquele barro, a terra mais avermelhada. Nós temos como é o nome daquela? Argila, né? A argila é uma areia mais, ela fica mais, quando se mistura com a água, né? Ela tem uma composição diferente, tanto da areia como da nossa terra comum que nós utilizamos aqui, né? Onde nós moramos. Então isso vai variar de local para local, né? Vai ter lugar que a terra vai ser areia, né? Como nas praias. Vai ter local que a terra vai ser avermelhada e aí vai depender da característica de cada solo. Vai ter local que vai ter muito pedregulho, né? Muita pedra. Então ali é uma característica única do solo, tá bom? O solo e o ser humano. O solo pode ser usado pelo ser humano em diferentes atividades. Vocês estão vendo aí a construção, né, que o ser humano está realizando. O ser humano realiza construções sobre o solo. Algumas casas são feitas de tijolos. Os tijolos são produzidos com um tipo específico de solo. Olha que interessante. Como a argila. Então, muito bem lembrado aí pelo livro, né? Nós utilizamos também o solo para criação de coisas. Como o tijolo, temos a telha, né? Temos o quê? Vocês já viram aqueles potes bem grandes? Vocês já viram também aquele filtro de água feito de barro? Então, muito interessante, né, pessoal? Temos panelas também feitas de um tipo de solo, né? Então, o solo é utilizado pelo ser humano para cultivar plantas também, né? Como eu falei, o ser humano retira muito do seu alimento do solo, né?
praticamente tudo do solo, né? Quando não utilizamos diretamente, estamos utilizando o solo para nossa alimentação indiretamente também, como na criação de animais, né? Principalmente aí nas galinhas, ó, animais como bois, vacas, galinhas e porcos, também é feita sobre o solo, né? Nós não estamos utilizando o solo diretamente ali na produção, né? Mas nós utilizamos solos para a criação, né, desses animais e aí, consequentemente, nós iremos nos alimentarmos, né, desses animais. Eu quero que vocês façam esse exercício, né, da página 183, tá? Para vocês darem uma olhada, bem interessante, né? O exercício para casa aí, página 183, né? Depois nós vamos ver, pessoal, luz solar, né? A luz solar e os materiais. A gente tem muitos assuntos interessantes, né? Vamos olhar o que mais. Tem uma atividadezinha, uma experiência, né? Seres vivos. Relações dos seres vivos. E pronto. Encerramos o capítulo, certo, pessoal? Então falta pouco para a gente encerrar esse módulo 1, né? E eu espero que vocês tenham tido bom proveito até o momento aqui, né? Entre as nossas aulas, né? E o que é passado no livro. Então, pessoal, façam o exercício da página 183. Ó, esse exercício aqui é apenas de ligar, né? Apenas uma questão. Vocês, ó, ligue cada imagem ao uso do solo que ele representa para os seres vivos, né? Então, construção de um abrigo. Vocês vão pesquisar aqui onde é que está sendo construído um abrigo. Criação de animais. Vão olhar onde é que está sendo a criação de animais. Obtenção de materiais, ó. Procura onde é que tem obtenção de materiais. Obtenção de alimento. Procure aqui onde é que tem a obtenção de alimento, ok? Só ligando para a imagem correspondente. Certo, pessoal? Então eu vou procurar também algum vídeo para mandar junto com a aula, para falar no livro aqui não trata, né? Mas para falar dos diferentes tipos de solo que nós temos no nosso país, né? E no mundo também. É mais importante aqui que seja no nosso país. Para vocês compreenderem, certo? Como é a diversificação de solo, né? Como pode mudar. Ah, o solo aqui no Ceará é de uma forma, com certeza. O solo aqui no Ceará, né? O solo aqui no Nordeste, basicamente, ele tem uma composição, né? Ele tem uma forma que as plantas conseguem, né, se adaptar ao ambiente, né, e ao solo principalmente, né? Mas se vocês observarem, nós temos diferentes tipos de solo só aqui no Ceará, né? Se vocês observarem os solos ali para o lado de Quixadá, vocês vão ver uma região mais ou com muitas montanhas, né, de pedras. Por aqui nós temos aquelas montanhas, né, aquelas serras, como nós costumamos falar, né? Para o lado de Quixadá, para aquela região, nós temos já um cenário, né? Um solo totalmente diferente. Então, esse solo vai variar de acordo com a região. O ser humano hoje, pessoal, faz o uso do solo, né? Muitas vezes de maneira equivocada, muitas vezes de maneira errada, né? O ser humano trata o solo, principalmente nessas grandes produtoras de alimentos, né? Por quê? Porque tem que estar produzindo ali direto, né? Então nada pode afetar essa produção. E aí eles acabam utilizando dos agrotóxicos, isso mesmo, né? Agrotóxicos esses que com o tempo, pessoal, trazem grandes malefícios ao solo, né? Porque o que é que tem de principal no solo para a planta crescer, né? É ela ser fértil e trazer sais minerais para a planta. Então, a partir do momento que é aplicado um tipo de inseticida ou um tipo de agrotóxico, agrotóxico é inseticida também, né? Inseticida é um tipo de agrotóxico, perdão. A partir daquele momento ali, pessoal, o solo vai perdendo a sua fertilidade, vai perdendo as suas substâncias que dão à planta, né, essa
proporção de vida, né? O que tem? Os sais minerais, as substâncias essenciais para a planta progredir, para a planta crescer, né? Então ali, com o uso desses agrotóxicos, né? Nós vamos também, pessoal, perder o solo. Então vocês imaginem o tanto que isso vai ser prejudicial para a gente perder esse solo, porque nós estamos utilizando de forma errada, porque nós estamos utilizando o solo com muita pressa, com muita... Nós já, quando sai de uma colheita e entra outra, nós já temos que estar ali, ó, procurando fazer com que o solo, com que a planta já seja inserida no solo, que ela já receba esses agrotóxicos, para ela crescer rapidamente, né? Então a gente vê que o ser humano, infelizmente, trata muito das coisas, né, apenas no seu ponto de vista, né? Não analisa o meio ambiente. Então, ó, não é bom, não é bom. Nós temos que preservar principalmente o nosso solo também, né? A nossa natureza. Porque nós preservamos o solo hoje, nós estamos garantindo um solo rico no futuro, né? Nós estamos garantindo um solo rico lá no futuro. E aí, garantindo um solo rico no futuro, nós estamos garantindo o futuro da humanidade. Tá bom, pessoal? Então, eu queria que vocês entendessem justamente isso. A importância do solo para a gente, né? Por que o solo é importante para o ser humano? Em diversos fatores que eu já citei aqui para vocês, né? Em diversos fatores o solo é importante. Mas enquanto o ser humano estiver utilizando de forma errada, né, nós vamos ter prejuízos e grandes prejuízos aí na frente. Então, se você conhece alguém que utiliza esse tipo de agrotóxico no solo, deem seu conselho, né? Tentem alertá-lo para o que pode causar nesse solo no futuro esse uso indevido de agrotóxicos. Para aí muitas vezes, pessoal, os agrotóxicos, né, são utilizados para o controle de pragas, né, o controle de pragas mesmo, né, de insetos, esse tipo de coisa, tá bom? Então, pessoal, por hoje nós encerramos por aqui. Vocês façam os exercícios da página 138, se eu não me engano, deixa eu confirmar. 183, perdão, 183. E aí, na próxima aula, a gente dá uma olhada se vocês tiverem dúvida. Acredito que não, bem tranquilo, né? Vou tentar providenciar um videozinho aí a mais para vocês identificarem e conhecerem os diferentes tipos de solo que nós conhecemos, né? Que nós possuímos aí no nosso país ou no nosso mundo, tá bom? Tchau, tchau.